Olá, nós estamos trabalhando a série Oração do Pai Nosso, a nossa série de estudos da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. E nós estamos estudando o versículo 11, que diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que coisa maravilhosa! Eu acabei de fazer um vídeo falando do pão nosso material. Agora eu quero continuar falando agora do pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, do espiritual. Queridos, a nossa vida, ela não é só material. Nós somos seres matéria e somos seres espirituais. As nossas necessidades são físicas e são necessidades espiritual. Quando Deus fez o homem, diz a palavra que ele fez do pó da terra. E depois que ele fez ali o homem do pó da terra, diz ainda a palavra de Deus em Gênesis que Deus soprou sobre as narinas do homem, ou sobre o nariz do homem. Quando Deus soprou sobre o homem, deu-lhe fôlego de vida, você percebe que agora veio algo do céu, algo espiritual. Diz a palavra de Deus que o homem passou a ser alma vivente. Então os seres humanos são parte material e parte espiritual. Nós somos seres material e seres espirituais. Nós somos seres materiais, né? Nós, e espirituais. Querido, é interessante que eu e você, sendo material e espiritual, precisa haver um equilíbrio nisso. Por exemplo, se eu viver a minha vida só pensando no material, só nas coisas material ou nas coisas materiais, eu acabo de matar o espiritual. Eu estou errado. Se eu viver como um cristão ou como qualquer um outro ser só espiritual, eu também estou errado, porque Deus também me fez material. Então tem que haver agora um equilíbrio no material e no espiritual. Quando nós não estamos em harmonia, né, na balança, aqui, na parte material e espiritual, a gente peca contra Deus. No material, eu preciso, que eu já disse, do alimento, da roupa, da vestimenta, de uma casa, de um agasalho, do pão nosso de cada dia, da comida, do feijão, do arroz. Eu preciso de alimentar o meu corpo físico para eu ter energia para sobreviver. Eu preciso de higiene, eu preciso de alimentação. Então eu preciso de várias coisas materiais. Eu preciso me cobrir do frio, preciso ficar mais leve no calor, né? Tirar as roupas pesadas no calor. Então eu preciso desse material e tem que saber viver aqui, nessa parte material. Mas hoje, agora, nesse vídeo, nós vamos falar também do espiritual, porque nós somos seres espirituais. Quando Deus soprou sobre nós, Ele soprou o Espírito de Deus em nós. A partir do momento que Deus soprou o Espírito de Deus em Adão, a palavra de Deus diz que Adão se tornou alma vivente. Aí diz a palavra que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando se fala da parte espiritual, são poucas pessoas que às vezes entendem isso e acham que só tem que viver na igreja, e acham que só tem que viver na santidade, no sentido se isolar, né? Separar de todo mundo, não querer conversar com outras pessoas, não se envolver com outras pessoas pecadoras. Querido, só você vê a vida de Jesus. Jesus, ele alimentava com os discípulos, Jesus estava no meio dos pecadores. Então, como a nossa vida espiritual
ou todos os seres humanos precisam entender que o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, o Senhor está dizendo assim, olha, Jesus precisa estar em você, porque Jesus é o nosso pão. Jesus é o pão. Ele diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Quem comer jamais terá fome. Essa é a parte espiritual. Nós precisamos, todos os seres humanos precisam de Deus, precisa do Pai, precisa de Jesus Cristo. Você vê que o próprio Jesus, ele dá um exemplo quando ele faz a ceia, que ele é o pão. Ele disse, olha, na ceia, parti o pão, esse é o meu corpo que é dado por vós. Então ele compara o pão que é partido com os discípulos como o corpo dele. Então isso quer dizer que a parte espiritual nós precisamos. Quando nós comemos o pão na ceia, nós estamos dizendo para Jesus, Jesus, eu estou lembrando, eu tenho memória que o Senhor veio a este mundo para morrer para os meus pecados, em meu favor, para pagar para os meus pecados serem pagos, para eu retornar a ter comunhão com o Pai. O Senhor foi morto no meu lugar. Quando eu participo da ceia, eu tenho essas lembranças. E aí eu preciso anunciar para as pessoas, dizer para as pessoas que quando eu estou comendo o pão, eu estou dizendo para ele, olha, um dia Jesus foi partido por nós, Jesus foi oferecido por nós, Jesus foi doado para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele é esse pão que foi repartido para todos nós. Nós somos, então, temos essa lembrança de que um dia Jesus esteve nessa terra e como um pão, ele foi partido para todo aquele que comer dele ou viver dele, nunca terá fome. Fome espiritual. Então, eu preciso entender que eu sou um ser espiritual e sou um ser carnal, matéria. A matéria eu preciso, que eu já falei do vídeo, da alimentação, do cuidado, do carinho, da atenção, do abraço. O espiritual, eu preciso de Deus, de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo. Quando eu digo para Jesus, aqui o versículo 10, quando eu falo para Jesus assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo assim, Senhor, eu estou aqui na terra como humano, como matéria. Eu estou pedindo, Senhor, que o teu Espírito entra em mim, me convença da justiça, do juízo, do pecado, reina na minha vida, faz a minha vida ser uma vida espiritual, que eu tenha esse controle agora, o que eu tenho que fazer da matéria e o que eu tenho que fazer do Espírito. Eu tenho que alimentar a minha parte espiritual. E para isso, nós temos algumas coisas que nós podemos fazer para alimentar a nossa parte espiritual. A primeira coisa é permitir que o Senhor reine em nós. Reconhecermos que somos pecadores e miseráveis, que nós perdemos a comunhão, a espiritualidade com Deus através dos nossos pecados. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E que para eu ter comunhão com Deus, que é Espírito, Ele tem que entrar, Jesus Cristo tem que entrar dentro do meu coração, o Espírito Santo tem que viver dentro de mim para que eu tenha essa comunhão com o Pai Nosso. Então, a única forma para você sustentar sua parte espiritual, que é o principal, é você permitir que Jesus Cristo entre na sua vida e comece a mudar a tua vida e você não viver para você, mas viver a vontade de Deus. Que o reino de Deus se estabeleça na sua vida e seja feita a vontade dele aqui na terra como lá no céu na sua vida. Aí, a partir daí que você reconhece
que você perdeu a comunhão com Deus, que a sua vida espiritual, ela foi manchada através do pecado, que você perdeu o contato com o Pai, que o pecado faz separação entre você e Deus. E quando você permite que Jesus Cristo entre na sua vida, ou que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o Espírito Santo te convença da justiça, do juízo, do pecado, e você fala: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. A partir desse momento que você toma uma decisão de servir a Deus, de servir a Jesus Cristo, de andar nos caminhos que Jesus ensinou, e que você fala: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida e reine a minha vida, que a minha vontade não seja mais prevalecida, que eu não faça mais a minha vontade, mas a tua vontade. Aí você está dizendo: eu vou viver agora espiritualmente. Eu vou permitir que o Espírito Santo de Deus guie a minha vida, me oriente. Tudo que eu vou fazer agora, eu vou perguntar a Deus: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Porque eu não quero viver mais a minha vontade, mas a tua vontade. Que eu diminua e o Senhor cresça, como o João diz. João Batista falou: que o Senhor cresça e eu diminua. Quando você permite isso, o primeiro passo é esse: você reconhecer que você perdeu a espiritualidade através do pecado. O pecado fez separação entre você e Deus. E para voltar a ter comunhão com o Pai, você precisa ter esse pão nosso de cada dia. Você precisa ter esse pão nosso que é Jesus na sua vida. Você convidar Jesus para entrar e reinar no seu coração, na sua vida, na sua mente. Que Ele, a partir desse momento, Ele seja o teu pão diário. Por que pão nosso de cada dia? Porque cada dia Jesus te dá uma oportunidade de alimentar o seu corpo físico. É muito simples. Você não precisa de alimentar todo dia. Todo dia você não tem que ter no mínimo 3 refeições. Mesmo que você tenha uma refeição, mas todo dia você não precisa alimentar o seu corpo. Ou você acha que você não precisa comer? Você não precisa beber nada durante o dia, não precisa comer nada durante o dia. Você já passou um dia sem beber e sem comer alguma coisa? Não é difícil? Para aquelas pessoas que jejuou, ficou um dia sem almoçar, sem jantar, sem comer nada e sem beber nada, não foi difícil? O nosso corpo físico, a matéria, precisa de água, precisa de líquido e precisa de sólido. Precisa de energia. E as energias é o pão nosso de cada dia, é a alimentação. Mas o nosso espírito também precisa diariamente nós lembrarmos que todos os dias eu tenho Jesus na minha vida, que eu tenho agora a parte espiritual que tem que ser alimentada. E como que eu alimento? Primeiro, é permitindo que esse pão nosso de cada dia, Ele nos dá. Jesus, o Pai nosso, o nosso Pai, o Deus, já nos deu Jesus. É só você agora aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Mas eu aceitei e acabou? Não. É agora viver diariamente a vida que Jesus quer que você viva. Você permitir que Jesus agora dirige a sua vida todos os dias. Não é só aquele dia que você levantou a mão, ou aquele dia que você foi lá na frente, ou no dia que você batizou, ou no dia que você passou a frequentar uma igreja. Não, é todos os dias você falar: pão nosso de cada dia, você está comigo. Jesus, o Senhor está comigo espiritualmente, né? Está comigo me dando condições de espiritual que eu viva com o Senhor, que é o pão, o meu pão. Então, Senhor, eu estou alimentando do Senhor todos os dias. E quando eu alimento de Deus, de Jesus todos os dias, eu estou lembrando que eu preciso agora deixar que Ele me dirija, me guie, e eu vou me tornar uma pessoa semelhante a Ele, parecida com Ele. Porque eu não tenho Ele só espiritual, o pão nosso, só uma vez, eu tenho Ele todos os dias. Você precisa, quando você aceita Jesus como teu Salvador, você só aceita
uma vez, quando ele realmente entra dentro de você, é só uma vez. Você não precisa aceitar Jesus todos os dias. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: quando você aceita Jesus, que é o pão nosso de cada dia, você aceitou esse pão que é Jesus, todos os dias você precisa estar lembrando que esse pão nosso, que você aceitou, que comeu, que é Jesus, você precisa estar agora lembrando dele todos os dias na sua vida. Dia após dia você precisa perguntar a ele: Jesus, meu pão, o que o Senhor quer que eu faça? Então isso é alimentar. E existem algumas outras formas também, que é através da oração, que é através desses ensinamentos que nós estamos dando aqui. Quando você ora, você está alimentando o teu espírito. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando o teu espírito. Quando você ama, você está alimentando o teu espírito. Quando você está convivendo, compartilhando, né, tendo comunhão com os outros, você está também alimentando o teu espírito. Desculpe. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, esse pão nosso de cada dia nos dá hoje também, além de ser espiritual, a minha vida, eu comi esse pão, então eu tenho ele na minha vida, eu tenho Jesus todos os dias, porque ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso quer dizer que eu tenho Jesus não somente nos domingos, quando eu vou à igreja, ou quando eu vou um dia da semana. Eu tenho Jesus todos os dias, em todos os lugares e em qualquer lugar ou em qualquer época. Eu tenho esse pão nosso quando eu estou com a minha esposa. Eu tenho esse pão nosso de cada dia quando eu estou brincando com os meus filhos. Eu tenho esse pão nosso de cada dia nos dá hoje quando eu estou convivendo com meus amigos, no meu trabalho. Eu tenho esse pão nosso de cada dia que nos dá hoje quando eu estou me divertindo. Eu estou tendo o meu lazer, o meu descanso. Quando eu estou alimentando, quando eu estou cuidando de mim, quando eu estou caminhando, quando eu estou dirigindo, enfim, a minha vida eu tenho esse pão nosso cada dia. Agora, esse pão nosso, espiritual, uma vez que eu aceitei ele como meu Salvador, que ele é Jesus, eu tenho ele todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Em outras palavras, eu tenho esse pão aqui todos os dias, 24 horas na minha vida. Eu preciso também alimentar outras pessoas espiritualmente que não têm esse pão nosso espiritual. Olha, eu te ensinei no vídeo anterior que você precisa ir no supermercado e comprar ali, quando você fizer a sua compra, você comprar também algo para você doar para alguém que precisa, para você pegar o alimento material e comprar para alguém. Ter esse hábito de sempre comprar alguma coisa e falar: Deus, olha, eu estou comprando isso aqui, eu não sei para quem eu vou dar, Senhor, para quem eu vou oferecer isso aqui, mas o Senhor me mostre, me fale quem. E o Senhor vai te dar condições de você doar para alguém. Aí você está dando bem material, o pão material. Mas também você precisa que você tenha Jesus diariamente aqui, que é o pão espiritual. Eu não falei que nós somos seres materiais e seres espirituais? Eu não posso só dar o pão, só alimento material. Eu tenho que dar o alimento material, mas também eu tenho que dar o alimento espiritual. Porque eu sou matéria e espírito. Eu tenho que alimentar do físico e espiritual. E você precisa também alimentar as outras pessoas materialmente e espiritualmente. Quando você doar, mesmo que seja um irmão, mesmo que seja uma pessoa, você sempre falar para essa pessoa: olha, eu quero orar com você.
eu estou te doando esse bem material, esse pão material, mas eu quero falar um pouco para você, eu quero cantar um hino com você, eu quero orar com você, eu quero te dar um abraço. Aí você está sustentando o espiritual. Aí você está dizendo que Jesus é diariamente na sua vida. Aí você está dizendo, quando você lembra de Jesus, né, todos os dias você ora, todos os dias você lê a palavra de Deus, você aprende com Deus. Todos os dias você procura ter comunhão com o seu próximo. Todos os dias você procura a ter uma vida com Deus. Você agora é o pão, você recebeu o pão de cada dia, dá-nos hoje. É você agora ter contato direto com Jesus todos os dias. Quando você tem contato com Jesus todos os dias, que é o pão nosso de cada dia, você está alimentando a sua alma, o seu espírito, porque você é um ser espiritual. Quando você faz isso, você estuda a palavra de Deus, você participa dos cultos, das atividades na igreja, não somente no domingo, mas nas atividades, nos pequenos grupos multiplicadores, né, nos PGMs. Quando você participa disso, você está alimentando a sua alma espiritualmente, né, o seu espírito, para melhorar a sua vida espiritual. Para quê? Porque você, bem espiritualmente, você vai encontrar outras pessoas que não têm esse pão espiritual. Talvez tenham um pão material, mas não tem um pão espiritual, não tem Jesus. Aí você vai apresentar para eles esse pão espiritual e dizer para eles, olha, você tem tudo na tua casa. Não falta nada de alimento na sua casa. Deus tem suprido todas as suas necessidades físicas, material. Mas agora eu te pergunto, e a espiritual, como vai? Como está a sua vida espiritual? Ah, pastor, eu estou devagar. Ah, pastor, eu estou desanimado. Ah, pastor, eu não estou muito afim de nada, sabe? Então, essas pessoas, você precisa dar para eles o pão espiritual, ajudá-los espiritualmente, na exortação, no amor, no carinho, na mutualidade. Vai lá nos meus vídeos que eu fiz sobre mutualidade, sobre uns aos outros, né? A série Uns aos Outros, que tem várias coisas que você pode fazer uns aos outros. E essas coisas de uns aos outros é a parte espiritual. Que você está comendo o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Olha aqui, não é me dar hoje e amanhã eu não preciso. Tem gente que fala assim, hoje eu estou alimentado de Jesus, mas amanhã eu não preciso. Você precisa. Todos nós precisamos de ser alimentado diariamente o nosso espírito. E quando que nós fazemos isso? Primeiro, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, permitindo que Ele faça morada dentro de nós, o Espírito Santo passa a morar dentro de você e esse Espírito Santo vai agora fazer você ter vontade de estudar a palavra de Deus, vai fazer você vontade de orar, vai fazer você a ter vontade de estudar a palavra, de participar das atividades da igreja, de ser úteis. De ser úteis ali na igreja. Tem muitas coisas numa igreja. Você pode ajudar, você pode ficar na porta para receber as pessoas, você pode ajudar a alimentar as pessoas, você pode arrumar a igreja, você pode chegar mais cedo e ver o que precisa ser feito, você pode fazer muitas coisas espirituais, visitar um irmão, ir numa casa que precisa de uma oração. Você pode ir fazer evangelismo, participar dos PGMs, participar de todas as atividades da igreja, da comunidade que você convive. Então nós não precisamos somente de bens materiais, nós não precisamos somente do pão material, nós precisamos também do pão espiritual diariamente. E aqui dizendo, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pão nosso. Jesus não é só meu. O espiritual, eu não tenho que ser
fazer só para mim. Eu preciso ser espiritual para ajudar aqueles que precisam ser alimentados espiritualmente. Quantos irmãos e irmãs estão fracos na fé? Quantas pessoas estão desanimadas com Jesus? Eu preciso alimentar esses irmãos. Quantas pessoas daí na face da terra que não tem esse pão nosso de cada dia, que não tem Jesus? Eles precisam conhecer a necessidade de ter esse pão na sua vida, Jesus Cristo, e dar continuidade a uma vida devota a esse Pai nosso, a esse pão nosso. Esse pão nosso, eu preciso sempre estar agora, que é Jesus Cristo, está sempre voltado para as coisas espirituais. Quando eu falo das coisas espirituais, eu estou dizendo o seguinte, é que você precisa agora estar sempre preocupado se Jesus entrou dentro de você, se você tem o pão nosso de cada dia. Você tem orado? Ah, não, pastor, eu só oro quando tem um culto de oração. Não, meu irmão. Você ora diariamente. A palavra de Deus, orai sem cessar, sem parar. Você pode, não precisa dobrar o joelho para orar. Não, eu já falei sobre isso, não precisa fechar os olhos para orar. Você dirigindo, você pode estar orando. Você dentro do ônibus pode estar orando. Trabalhando, você pode estar orando. Intercedendo por alguém, cantando, louvando a Deus. Você gosta de cantar? Então cante louvores a Deus. Você está aí, o pão nosso de cada dia, alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito. Você pode estar orando, você pode estar lendo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, é a parte espiritual, que é tão importante como o alimento que me dá energia para eu sobreviver. Não é frequentar a igreja uma vez por semana e achar que isso vai valer para outra semana. Então, a outra semana eu vou na igreja de novo e vou me alimentar naquele dia. Então, já valeu a comida, o pão nosso para a semana toda. Não, aqui, o pão nosso de cada dia. Se você não alimentar espiritualmente todos os dias, espiritualmente, você, meu irmão, está com problema. Você não encontrou esse pão nosso de cada dia, porque o pão nosso, que é Jesus, é todo dia, é espiritual também. Por isso que é importante frequentar uma igreja, por isso que é importante você estar participando das atividades, aprendendo da palavra de Deus, se envolvendo na parte espiritual, lendo a palavra de Deus, orando, cantando, ouvindo louvores, ouvindo os vídeos de pessoas sérias, de pessoas que te ensinam a verdade. Não é qualquer vídeo. Eu quero te dizer o seguinte, procura o seu pastor e pergunta a ele. Pastor, olha, me dá uma recomendação de alguns vídeos que eu posso assistir. Porque tem muitos vídeos aí, mesmo sendo de pastores, tá tudo esquisito. Ao invés de você alimentar diariamente, você está tomando veneno. Ao invés de ser o pão nosso, você está tomando veneno. E está envenenando os outros também. Né? Toma cuidado, porque o veneno nosso também existe. Se existe o pão nosso, existe também veneno nosso. Tem muitos venenos nossos aí nas redes sociais. Procura o seu pastor e pergunta a ele, pastor, me fale alguns vídeos, alguns cânticos, alguns louvores que me faz sustentar espiritualmente, que me ajuda a eu comer esse pão nosso de cada dia, alimentar a minha alma. Aí o pastor vai te ajudar. Então eu deixo essa palavra para você, dizendo que nós somos seres espirituais e carnais, materiais. Nós precisamos das coisas materiais, do pão nosso de cada dia material, e precisamos também do pão nosso de cada dia espiritual. Preste atenção, nosso. Você alimenta para você e para o outro. Não só para você. Quando eu alimento da palavra de Deus aqui, eu alimento para mim, mas eu tenho para dar para as outras pessoas também espiritualmente. É isso. Que Deus te abençoe e que você possa aprender
com esta palavra, com esse estudo, com essa série de oração do Pai Nosso. Nós estamos aqui estudando Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. E falamos agora do versículo 11, né, que diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O próximo vídeo vai ser do versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Mas esse vai ficar para a próxima. Fique com Deus e se alimente fisicamente e espiritualmente. Dê de alimento físico para as pessoas, materiais, e dê de alimento para as outras pessoas espirituais também. Que Deus te abençoe e até a próxima.